Olá a todos! Na aula passada, nós começamos o primeiro tópico de cinemática com movimento retilíneo. E naquela ocasião, a aula foi dedicada à introdução das variáveis lineares de movimento. Lá nós vimos todas, aceleração, velocidade, posição, deslocamento. E hoje nós vamos entrar na parte de aceleração constante. Bom, em muitos casos do nosso cotidiano, o movimento que executamos possui uma aceleração constante ou próxima a constante. Quando você acelera o carro depois que o sinal do semáforo ficou verde, é um exemplo disso. E nesse caso, quando a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. O que nós vamos fazer agora são encontrar equações da cinemática para esse caso específico, partindo dessa premissa. De aceleração constante, aceleração média e aceleração instantânea serem iguais. Então temos aqui uma expressão para a aceleração média, que é A igual a V menos V0, T menos T0, ou seja, variação de velocidade por variação de tempo. Repara que nós usamos o A sem o traço para aceleração instantânea. E essa expressão aqui, ela vem da aceleração média, uma vez que a aceleração instantânea é escrita em termos da derivada da velocidade em relação ao tempo. No tempo t igual a zero, esse cara aqui vai ser igual a zero, e podemos isolar o v e escrever a primeira equação da cinemática para o caso de aceleração constante. V igual a v0 mais at. Tá? De forma análoga, para a expressão para a velocidade média, nós temos aqui v média igual a x menos x0, t menos t0, deslocamento por tempo. Também no tempo t igual a zero, podemos isolar o x aqui e escrever a posição x igual a x0 mais v médio t. Beleza? O gráfico dessa função v igual a v0 mais at é igual ao gráfico da reta, uma vez que, se você pensar bem, essa aqui é a função que representa uma reta. Lembra? Y igual a a mais bx. Substitui o x por t, o a por v0, e o b pela aceleração, e você tem uma representação de uma reta. Então, no tempo t igual a zero, v igual a v0, que parte desse ponto. E depois, conforme o t cresce, a velocidade cresce, e cresce linearmente, como vocês estão vendo aqui. Tá? Uma outra representação para velocidade média, nesse caso, é somar a velocidade inicial com a velocidade final e dividir por 2. Você tem uma velocidade média também. E aí, como temos uma expressão para a velocidade aqui, escrita dessa forma, que é a primeira equação da cinemática para aceleração constante, nós podemos combinar essas duas, substituindo esse v aqui. Então eu tenho o nosso v médio igual a v0 sobre 2, que está aqui, mais v sobre 2, onde v é igual a isso aqui. Então ficaria v0 mais at sobre 2. Então, isso fica igual a v0 sobre 2 mais v0 sobre 2, mais 1 meio de at. v0 sobre 2 mais v0 sobre 2 é v0, que está aqui. Então, temos que o nosso v médio é igual a v0 mais 1 meio de at. Temos essa expressão, que a gente acabou de encontrar ali, x igual a x0 mais v médio sobre t. Então, como nós encontramos o nosso v médio, vamos substituir aqui. E aí temos x menos x0, passando esse x0 para cá. Vai ser v0 mais 1 meio de at vezes t. Então, x menos x0 igual a v0t mais 1 meio de at quadrado. Essa é a segunda equação da cinemática quando estamos lidando com o caso de aceleração constante. Vamos agora pegar essa expressão aqui e vamos isolar o t. Passo o v0 que está aqui para o outro lado da igualdade, vai ficar v menos v0, e esse a que está multiplicando t passa dividindo. Então temos t igual a v menos v0 sobre a. Aí é só pegar esse t e substituir nessa equação. Então temos x menos x0 igual a v0, mais esse termo aqui, v menos v0 sobre a, mais 1 meio de a, v menos v0 ao quadrado, sobre a ao quadrado. Uma vez que esse t aqui está ao quadrado. Então esse a simplifica com esse a. Aí você tem 1 sobre a nesse termo, 1 sobre a nesse termo. Posso deixar em evidência e passar multiplicando o outro lado da igualdade. Então fica a x menos x0 igual, aplica a distributiva aqui, v0v menos v0 ao quadrado, mais 1 meio de v ao
quadrado, né? Faz aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então ficou menos v0 mais 1 meio de v0 ao quadrado. Esse v0 simplifica com esse v0. E temos aí mais v quadrado sobre 2 menos v0 ao quadrado sobre 2. 2 podemos deixar em evidência e passar multiplicando o outro lado da igualdade. E temos aí v quadrado menos v0 quadrado igual a 2ax menos x0. Passa o v0 para o outro lado da igualdade e temos aí a terceira equação da cinemática, escrita dessa forma: v quadrado igual a v0 quadrado mais 2ax menos x0. Essa equação, como vocês podem ver, ela é independente do tempo e é conhecida como equação de Torricelli. Beleza? Para encontrar a próxima equação da cinemática, novamente vamos pegar aqui nosso ponto de partida, que é a primeira equação da cinemática, e agora, né, vamos isolar a aceleração. Passa o v0 para o outro lado da igualdade e o t que está multiplicando passa dividindo. Então, a igual a v menos v0 sobre t. E esse a que está aqui, vamos jogar ela nessa equação aqui, ó, na segunda equação da cinemática. Então temos x menos x0 igual a v0t mais 1 meio de v menos v0t, vezes t quadrado. Então esse quadrado corta com esse t, faz a distributiva aqui, v0t mais vt sobre 2 menos v0t sobre 2, isso vai ser igual a vt sobre 2 mais v0t sobre 2. Okay? Então t e t, 2 e 2 podemos deixar em evidência. E assim temos a quarta equação da cinemática escrita como x menos x0 igual a 1 meio de v0 mais v vezes t. Ok? E para a última equação da cinemática, a quinta, novamente agora, partimos de novo da nossa equação, que é a primeira da cinemática, e agora vamos isolar o v0. Já tínhamos começado isolando com o v isolado, depois isolamos o t, fizemos agora isolando o a e só faltou o v0. Isola o v0, você vai ter v menos at. E substitui na segunda equação da cinemática, nessa daqui. Beleza? Substitui aqui. Tá lá. Então agora nós temos x menos x0 igual a v menos at, que está aqui, vezes t, mais 1 meio de at quadrado. Então tem a distributiva, vt menos at quadrado, mais 1 meio de at quadrado. Menos at quadrado mais 1 meio de at quadrado, fica só menos 1 meio de at quadrado. Então, está aí a quinta e última equação da cinemática por causa da aceleração constante. X menos x0 igual a vt menos 1 meio de at quadrado. Então, podemos escrever as equações da cinemática, e destacar as variáveis ausentes. A primeira equação da cinemática, v igual a v0 mais at, não possui a variável de deslocamento. A segunda equação da cinemática, como vocês podem ver, não possui a variável v final, que está aqui. A terceira, que era a equação de Torricelli, olha só, ela é independente do tempo, não possui a variável tempo. Essa quarta equação da cinemática, como vocês podem ver, não possui na equação a aceleração. E a última equação da cinemática que nós encontramos, não possui a variável v0. Então essas são as 5 equações da cinemática, quando nós estamos lidando com o caso de aceleração constante. Beleza? Na sequência nós temos a aceleração de queda livre. Bom, a aceleração gravitacional, ela varia com latitude e altitude. Ela varia muito pouco, com latitude e altitude. Para diferenciar, quem não lembra a diferença entre latitude e longitude, eu deixei uma representação aqui. Latitude, são essas distâncias aqui quando você toma ao longo do corte horizontal, e longitude vertical, tá, okay? Em relação ao eixo de rotação. Tá? Beleza? A única diferença, vamos dizer assim, é nas equações da cinemática que nós trabalhamos ali, fazer uma substituição de A para menos G, uma vez que a aceleração da gravidade ela é constante e nós conhecemos essa aceleração, e ela sempre aponta
para o sentido negativo do nosso referencial, que em geral, para o nosso referencial, né, tomando o eixo vertical como y, né, permite reescrever as equações da cinemática, agora para o caso de queda livre, dessa forma. Como vocês podem ver, agora nós temos a primeira equação da cinemática para o caso de queda livre, substituímos o A por menos G, então ficou aqui V igual a V0 menos GT, né? E a variável ausente, Y menos Y0, né? O deslocamento ao longo do eixo vertical, do eixo de queda livre. A segunda equação da cinemática, aqui nós tínhamos antes, era mais 1 meio de AT quadrado, e substituímos o A por menos G, então ficou Y menos Y0 igual a V0T menos 1 meio de GT quadrado. E a variável ausente é o V final. Na equação de Torricelli, mesma coisa, né? Substituímos o A por menos G, então a equação ficou V quadrado igual a V0 quadrado menos 2G Y menos Y0, né? E como de praxe, a variável ausente é o T. A quarta equação da cinemática para queda livre, nós só temos essa mudança aqui, né? Antes era x menos x0, agora é y menos y0, igual a 1 meio de v0 mais v vezes t, né? Onde a variável ausente é o próprio g. E a última equação da cinemática é escrita assim, y menos y0 igual a vt mais 1 meio de gt quadrado, onde a variável ausente nesse caso é o v0, né? A velocidade inicial. Então temos aí, pessoal, as 5 equações da cinemática para o caso de queda livre, onde o g em questão, né, nós assumimos como um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então esse vai ser o nosso g que nós vamos usar nesse curso, tá ok? Vamos fazer um exemplo para reforçar, né, esses conceitos. Então temos aí, um lançador atira uma bola de beisebol para cima em linha reta, com velocidade inicial de 12 metros por segundo, conforme a figura que eu vou explicar para vocês logo mais. Na letra A ele pede quanto tempo a bola levou para alcançar a altura máxima. Bom, então, no caso, nosso desenho está aqui, né? Nós temos aqui o rapaz que vai atirar uma bola para cima, né? Ela vai subir e depois ela vai voltar, né? Então nós vamos marcar esse ponto aqui como a origem do movimento, tá? Com y inicial igual a 0. Tranquilo? E queremos o tempo que demorou para a bola atingir a altura máxima. Sabemos a velocidade inicial e também sabemos a final. Se a bola atingiu a altura máxima, ela vai subindo até que ela chega a um ponto e começa a cair. Mas nesse ponto, a velocidade da bola é 0. Então, a ponto de partida para começar a resolver esse problema é a primeira equação de queda livre, V igual a V0 menos GT, onde conhecemos o V0 e conhecemos o V final, que na altura máxima é 0. Então, fazendo V igual a 0, passa esse V0 para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Esse sinal negativo simplifica com esse sinal e isola T. T igual a V0 sobre G. E assim, o tempo que a bola demorou para atingir a altura máxima é 1,2 segundos, né? Depois que você substituir os valores numéricos aqui, né? V0 igual a 12 e G igual a 9,8. Na letra B ele pede qual é a altura máxima, né? No caso que a bola atingiu. Nesse caso, há formas diferentes de resolver esse item, tá? Nós podemos, por exemplo, pegar qualquer uma das equações aqui. Eu vou escolher pegar essa segunda equação da cinemática, tá certo? Podíamos usar Torricelli, podíamos fazer de formas diferentes, mas eu vou usar essa segunda equação da cinemática. Então, nesse caso, está aqui, ó, a segunda equação da cinemática, y menos y0 igual a v0t menos 1 meio de gt quadrado. Tá? Eu conheço o V0 e encontrei o tempo aqui no item A. Como falei para vocês, o ponto de partida aqui para o nosso referencial, y0 é igual a 0, né? E o y final vai ser a altura que o item está pedindo. Tá, ok? Então, substituindo o t aqui, e o V0 também, né? Que é 12 metros por segundo. Aqui ficou h igual a v0t menos 1 meio de gt quadrado. Substituindo os valores numéricos nessa equação aqui, temos que a altura máxima é 7,3 metros. Ok? E o item C, ele fala, em quanto tempo a bola atinge um ponto 5 metros acima do ponto de lançamento? Bom, a altura máxima é 7,3 metros, né? Essa altura aqui. Então ele quer que você encontre o tempo em que a bola demorará para atingir esse ponto aqui, que é mais ou menos por aqui, podemos dizer que é 5 metros. Certo? Também temos formas diferentes de encontrar. Eu vou novamente
partir da segunda equação da cinemática, y menos y0 igual a v0t menos 1 meio de gt quadrado. Só que agora, né, para o nosso referencial, né, aqui continua sendo 0, né, o y inicial, e o nosso y final, eu não costumo fazer isso, de ficar colocando o valor numérico logo de cara, mas vai ficar mais simples fazer isso nesse exemplo. Eu vou colocar já como 5. Né? Podia colocar como um H2, alguma coisa assim, mas eu vou colocar como 5, para vocês lembrarem que é a altura que ele está pedindo agora. Então, temos 1 meio de gt quadrado, menos v0t, mais 5. Repara que essa equação aqui, né, ela pode ser escrita agora assim, né, substituindo o valor de g aqui. E olha só, temos uma equação de segundo grau que nós podemos resolver com Bhaskara. Né? Então, basta achar o nosso delta, né? b quadrado menos 4ac, lembra? Então, aqui dá o delta igual a 46. Então, nosso t vai ser igual a 12, né? Mais ou menos raiz do delta, que é 46, né? Sobre 9,8, né? Duas vezes o termo A que multiplica o t quadrado, que seria 4,9, então 2 vezes 4,9, 9,8. Resolvendo essa parte numérica aqui, você tem o t igual a 1,9 segundos e t igual a 0,53 segundos. Aí eu pergunto, qual das duas está correta? A resposta, as duas estão corretas. Você repara, você tem 0,53 e 1,9. O tempo que a bola demorou para atingir a altura máxima é 1,2. Você tem os dois valores corretos porque nesse ponto aqui, que é 5 metros, a bola passa duas vezes aqui. Ela passa uma vez quando ela sobe e depois quando ela desce. Então, quando ela sobe, ela passa por esse primeiro tempo aqui, que é o 0,53. Né? Aqui deu 0,53 segundos, até aqui deu 1,2. E depois ela volta a cair 1,9. Beleza? Então, os dois resultados ali estão corretos. O último ponto da aula de hoje é o cálculo do G. Tá? Há diversas formas para fazer o cálculo da aceleração da gravidade. Inclusive, creio que vocês devem explorar alguma dessas formas no laboratório. Certo? Mas essa forma que eu estou colocando aqui, né, de sugestão, foi realizada há muito tempo no Laboratório de Física Nacional da Inglaterra. Tá? E ele consiste nada mais, nada menos do que um tubo, onde você tem ali um vácuo, né, e uma partícula que você atira ela para cima, ela chega numa altura máxima e volta para a posição inicial, tá certo? E nesse tubo você tem dois sensores. Então, essa partícula ela vai passar duas vezes por cada sensor. Um na subida, passou uma vez, chegou aqui, e um na descida, né, passou outra vez, e chegou no ponto inicial. Beleza? Você conhece a distância entre os dois sensores, que eu estou chamando de H, tá? E vou representar isso nesse gráfico, né? O gráfico, né, do lançamento de uma partícula que vai em linha reta para cima, né? Depois volta, é assim. Né? A partícula subiu, atingiu a altura máxima e desceu, voltou para o mesmo ponto em relação ao referencial y, certo? Bom, a partícula ela passa duas vezes então nesse sensor, então ela passou a primeira vez aqui e passou de novo. Então nós temos um intervalo de tempo em que isso acontece, que eu estou chamando de ΔTL. E também, né, temos um intervalo de tempo em que ela passa as duas vezes aqui pelo segundo sensor. Né? Ela veio daqui e bateu para cá. Então temos um intervalo de tempo que eu estou chamando de ΔT1. Tá certo? Então tá aí, tá armado o nosso problema. Como que nós vamos fazer para encontrar a aceleração da gravidade? Vamos usar alguma daquelas equações da cinemática para o caso gravitacional, né? Para o caso da queda livre. E eu vou pegar a última equação da cinemática, que é, no caso, não é para queda livre, que é y menos y0 igual a vt mais 1 meio de gt quadrado. Né? A justificativa de usar essa equação, que como vocês podem ver, ela independe da velocidade inicial, tá certo? A gente não precisa conhecer a velocidade inicial. Então, nesse caso, pessoal, olha só. O nosso, partindo então, tomando esse intervalo de tempo ΔTL, o nosso y final, né, vai ser a altura máxima que a partícula atingiu. Ela veio de YA até YC. Tá? O y inicial
Então vai ser o nosso YA. O V final nós conhecemos. Na altura máxima, a velocidade é zero. E esse T aqui nós também conhecemos. Daqui até aqui é ΔTL, mas daqui até aqui é só metade do tempo. Então esse tempo é ΔTL sobre 2. Então nós temos, olha só, YC menos YA igual a 1 meio de G ΔTL sobre 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 2, 8. Isola YC, temos aí YC igual a YA mais G ΔL ao quadrado sobre 8. Beleza, temos a nossa primeira equação aqui para trabalhar. Temos aí YC e YA, que em princípio nós não conhecemos. E podemos encontrar uma outra equação a partir do próximo ΔT e relacionar com aquela primeira que nós encontramos. Tá? Então, nosso ponto de partida também aqui vai ser a última equação da cinemática para o caso de queda livre, porque também ela independe da velocidade inicial. Então, nós teríamos ali agora ponto de partida YB e depois o ponto final YC. Como temos aqui, ó. Então, y menos y0 igual a vt mais 1 meio de gt quadrado. O y final vai ser o yc, a altura máxima, o inicial é o yb, e o v final é zero, já que quando atingir a altura máxima a partícula para. Então, aqui é a mesma ideia do caso anterior, o tempo que a partícula demora para vir daqui até aqui é ΔTU, mas daqui até aqui é metade. Então, ΔTU sobre 2. Como fizemos aqui. Vamos substituir esse T agora aqui dentro. E aí temos YC menos YB igual a 1 meio de G ΔTU sobre 2 ao quadrado. Então, esse 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 2 é 8. Está 8 aqui. Ó. Tá? Então, YC menos YB igual a G ΔTU quadrado sobre 8. Agora que nós temos essa equação, vamos substituir essa equação aqui, que nós tínhamos isolado para o YC, nessa segunda. Então temos agora YA mais G ΔTL ao quadrado sobre 8, menos YB, que é igual a G ΔTU ao quadrado sobre 8. Vamos passar esses YA e o YB para o outro lado da igualdade. Então ficou agora YB menos YA, isolando, YB menos YA, igual a G ΔTL quadrado sobre 8 menos G ΔTU ao quadrado sobre 8. G sobre 8 podemos deixar em evidência, como fizemos aqui, e YB menos YA nada mais é, olha só, a diferença entre YB menos YA é a altura H, como escrevemos aqui. Agora que nós temos essa equação, basta isolar o G. E aí, olha só, G igual a 8H sobre ΔTL quadrado menos ΔTU ao quadrado. Conseguimos escrever o G em termos de valores que a gente consegue medir e valores que a gente conheceu, tá certo? Sem precisar saber a velocidade inicial que a partícula estava quando foi lançada. Então essa foi uma das formas de encontrar a aceleração da gravidade. Como eu falei para vocês, há outras formas de fazer isso, e vocês vão explorar no laboratório alguma dessas formas. Tranquilo então, pessoal? Como vocês viram na aula de hoje, eu resolvi também alguns exercícios, alguns exemplos do livro, e eu pediria que vocês fizessem os demais. Beleza? Então ficamos por aqui, até a próxima.